Então, o que são os fractais de alma, né? Bom, os fractais de alma, em primeiro lugar, eles são nós mesmos, né? Eles são experiências nossas que nós deixamos para trás, né? De alguma forma, em algum lugar, em algumas pessoas, né? São partes nossas que nós deixamos, né? Aqui passa bastante carro, tá? Se tiver dando barulho, não tem muito o que eu fazer, tá? Mas enfim. Então, os fractais de alma, eles é isso, tá? São experiências nossas que foram fractalizadas, né? Através das nossas experiências. Às vezes, quando a gente tá em algum, a gente, né, acaba se envolvendo com algum lugar, com alguma pessoa, a gente, né, tem aquela, acaba ficando, né, uma parte nossa ali. E às vezes essa parte nossa, ela pode ser uma parte negativa, né, no sentido de que a gente viveu uma experiência que não é tão legal, né, e daí ficou aquele fragmento da nossa consciência negativado lá, né, enfim. Então, e também pode ser, mas também pode ser experiências positivas, né? Podem ser experiências positivas. E tá, isso é só o superficial, né? Essa é só a parte de cima. Também, mas a gente pode relacionar isso com muitas coisas, né? Como por exemplo, os relacionamentos de alma. Imagina então que em alguma vida, né, outra coisa, né? Os fractais, eles podem ser gerados tanto em uma encarnação, né, na encarnação atual, na vida atual, quanto em encarnações passadas, vivências passadas de outros planetas, às vezes, de outros sistemas, porque nossa alma é eterna, né? Então, nós vivemos experiências eternamente, né? E são muitas coisas, né, para a gente resgatar, e inclusive os fractais são algo que a gente precisa integrar, né? Os fractais são algo que nós precisamos, né, olhar para eles, reconhecer eles e integrar eles, né, trazer de volta, né, pegar essa parte que a gente deixou lá no passado, né, e trazer isso de volta para o nosso agora. Na verdade, essas partes elas já estão no nosso agora, elas já estão presentes em nós, vibrando, né, vibrando aqui dentro de nós. Aí pode estar vibrando de uma forma negativa ou de uma forma positiva, né? Se for de uma forma negativa, é importante resgatar é importante resgatar, acolher, né? Enfim, para poder integrar isso e transformar isso em algo. Peraí, gente. Então é importante resgatar, né? Se for negativado, para poder integrar, ressignificar essa experiência, né? Ressignificar essa experiência, né? Através do perdão, do auto-perdão, né? Né? Integrar essa parte nossa, né? Que às vezes a gente está negando, né? E né? Que às vezes a gente está negando, e inclusive pode ser, isso é a nossa sombra, né? Isso seria a nossa sombra também, né? Nossa sombra que a gente precisa olhar, integrar. Tá tudo conectado, né, gente? E tá, o que mais? Perdi a linha do raciocínio. Tá, e se for um fractal de luz, um fractal positivo, né? Pode acontecer também, né? Então, que podem ser, né, muitos dos nossos mentores, dos nossos obsessores também, eles são fractais nossos. São partes nossas que nós
que estão para nos ajudar, que nós deixamos ali, né? Que nós vivemos experiências e essas experiências elas vêm para nos ajudar, né? Para nos impulsionar ou para nos puxar para trás, para nos travar, né? Então é importante trazer a consciência para todos esses fractais, né? Acolhê-los, né? Integrá-los e transformá-los se for necessário. E quando forem, né? Se forem fractais, né? Enfim, né? Sejam, né? Enfim. E o que mais? O que mais que eu posso trazer? Tá, eu ia fazer o link dos fractais com as relações de alma, né? Almas gêmeas, complementos divinos. Eu quero fazer esse link, né? Então a gente pode juntar isso pensando da seguinte maneira: eu posso, né, no passado, em outras vidas, nessa vida, mas acho que mais em outras vidas, né? Ter tido, principalmente em outras vidas, posso ter tido experiências que não foram tão legais, né, com uma alma gêmea, com uma alma afim, né, o complemento divino. Então, né, essas experiências negativas, né, elas vão acabar desencorajando a gente de alguma forma, né? Elas vão voltar como um obsessor, como uma voz na nossa cabeça, ou como um sentimento de que isso não é possível, né? Então, né, tentando fazer a gente desistir. Então é importante olhar para isso, resgatar esses fractais, né? Para quem quer se relacionar com a sua alma gêmea, com sua chama gêmea, né? E resgatar, né? Para resgatar esses fractais, né? Integrá-los, entender, né? Entender eles, né? Trazer consciência para eles, entender o porquê do medo, né? Às vezes o medo de se relacionar com uma alma gêmea, uma chama gêmea, ele vem disso, né? Vem exatamente disso, né? Desse fractal que está perdido, né? E acaba tentando te desencorajar. Então, tá, eu acho que é isso, né, gente? Acho que era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo sobre os fractais, né? Poderia aprofundar mais, tem muitos temas, né, que eu quero trazer também, muitos outros temas. E eu não sei, vamos indo, né? Eu vou começando esse canal, começando a postar vídeos e vamos vendo como é que vai se desenrolar, né? Comentem aí, tá? Se vocês têm interesse em quais tipos de conteúdos, né? Que vocês gostariam de saber, se querem que eu aprofunde mais na questão dos fractais, né? Então comentem, tá? Comentem aí se fez sentido também, tá? Não levem o que eu digo aqui como uma verdade absoluta. Eu trago isso, né, com base nas experiências que eu vivo, com base no que eu observo, no que eu me auto-observo, né? Com base no que eu observo da minha própria vida.